A Venus Stewart só queria recomeçar a sua vida ao lado de suas duas filhas depois de uma separação de um casamento que durou 8 anos com seu então marido Doug Stewart. Numa segunda-feira no ano de 2010, a Venus acordou para preparar as crianças para ir para a escola e ela saiu para checar a caixa de correios. Depois disso, ela nunca mais foi vista com vida. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos. Hoje trago para vocês este caso cheio de mistério e muitas surpresas desagradáveis que aconteceu no Michigan, nos Estados Unidos, no ano de 2010. Mas antes de começar o vídeo, já te peço que se você estiver curtindo o conteúdo e quiser dar um apoio, deixe seu like, compartilhe os vídeos que já ajuda muito. Muito obrigado pelo seu apoio, conto com você. Bubblegum fights on the third floor. Comedy specials at 8. Fishing rod in the quiet fear. The what I caught wouldn't be big enough for you and I and say I did great. And all of these moments they add up to something that feels so good. A Venus nasceu no dia 4 de agosto de 1977, numa cidadezinha muito pequena chamada Coldwater, que fica no estado do Michigan. Depois disso, a família dela se mudou para uma cidade menor ainda chamada Colon, que só tinha 3 mil habitantes, uma vila rural. Ela cresceu ao lado de seu pai, o Larry, e sua mãe, Teresa. Ela também tinha um irmão mais velho e outra irmã mais velha. Logo que acabou o colegial, ela entrou numa faculdade de justiça criminal, porque ela queria ser delegada de polícia. Mas depois que acabou a faculdade, ela começou a ter treinamentos práticos, ela percebeu que ela tinha fobia por armas. Ela tinha medo de armas, então ela acabou desistindo dessa carreira. E ela foi trabalhar em um banco. No ano de 2002, a Venus conheceu um cara chamado Doug Stewart. Ele era da Marinha norte-americana. E segundo as amigas de Venus, ela tinha uma paixão por caras de uniforme. Então ela viu o Doug e se apaixonou, paixão à primeira vista. Eles saíram 4 dias e adivinhe, ela se casou com ele. Se casou escondida, logicamente. Depois de 4 dias, ela apareceu lá na casa dela dizendo que tinha se casado. Os pais ficaram furiosos, surpresos, mas no final eles apoiaram a Venus porque achavam que ela era uma menina muito matura, ela poderia levar este casamento sem algum problema. Mas enfim, ela continuou morando com os pais neste meio de tempo, enquanto isso o Doug estava fazendo trabalhos pela Marinha. Em 2003, depois de 1 ano de relacionamento, ela decidiu que queria finalmente se mudar com o Doug, mas com uma condição. Ela queria que o Doug saísse da Marinha, porque ela tinha medo que alguma coisa acontecesse com ele. Então ela falou para ele: Doug, eu quero ter filhos com você, eu quero mudar com você, mas eu queria que você saísse da Marinha. Ele estava apaixonado por ela, ele acabou aceitando e saiu da Marinha em 2003. Eles se mudaram para outra cidadezinha pequena no Michigan e ele acabou arrumando um emprego no Pizza Hut, aquela pizzaria, e ela continuou trabalhando em um banco. O Doug, ele se adaptou muito rápido com a família de Venus. Ele acabou se tornando muito amigo do irmão de Venus. Eles saíam juntos, caçavam, pescavam, ambos gostavam muito dessas atividades na floresta, enfim. Ele foi aceito muito bem e o relacionamento estava dando certo, apesar de ter sido somente 4 dias de namoro. Então eles decidiram ter um filho. Em 2004 eles tiveram a primeira filha e 2 anos depois, em 2006, veio mais uma menina. Eles estavam se dando muito bem, mas tinha um problema. O Doug tinha que ficar em casa cuidando dos bebês. Então a Venus continuou trabalhando no banco e ela que sustentava a casa praticamente, porque o salário dele na Pizza Hut não era muito alto. Então ele acabou deixando o emprego e ficou cuidando das crianças em casa. Isso ele não tinha problema algum, ele estava se divertindo muito, ele gostava muito de ficar com as crianças. Só que aí depois que as crianças já tinham idade para ir para a escola, para a creche, sei lá, o Doug começou a ter muito tempo. Ele chegou a procurar empregos e tudo, fez outros trabalhos em outros restaurantes,
Mas aí ele comprou um Xbox e ele acabou viciando nesse Xbox. Ele começou a jogar aquele jogo Call of Duty de guerra e ele começou a jogar online. Então, segundo informações, ele passava de 6 a 10 horas por dia jogando e praticamente esqueceu da vida real. Parou de procurar emprego, não estava ajudando em casa, não estava ajudando financeiramente. Logicamente, isso trouxe muitos problemas para o casal. Eles começaram a discutir muito, a Venus começou a cobrar dele, ela chegava, ele estava jogando videogame, ela falava, pô, Doug, você está jogando de novo, vai procurar emprego, né? Eu estou sustentando a casa sozinha. Então, enfim, o casamento foi se deteriorando rapidamente e eles decidiram separar. Ela acabou voltando para a casa dos pais, ele ficou na casa que eles estavam morando. Enquanto isso, eles começaram a checar as papeladas para realmente fazer o divórcio. Mas aí a Venus chegou para o Doug e falou, Doug, pô, a gente tem 2 filhas juntas, eu acho que a gente tinha que tentar recuperar esse casamento. Mas eu acho que aqui não dá, a gente tem que mudar de lugar, tem que recomeçar a vida. Então eles decidiram voltar, eles decidiram morar juntos de novo, mas não lá no Michigan. Eles mudaram para Virgínia, numa cidade que chama Newport, que é uma cidade que fica perto daquele famoso parque, o Busch Gardens. Tem muitas atividades para crianças, então era o lugar perfeito para as crianças. Eles estavam muito dispostos a realmente consertar este casamento. E na maioria das vezes, quando a gente escuta isso de casais, nos primeiros 2 meses, 3, 4 meses, até antes, já começa a ter problemas de novo. Mas no caso deles, não. Eles realmente estavam se dando muito bem. Eles estavam se dando muito bem em família, as crianças foram para a escola, a Venus estava trabalhando em um banco e o Doug começou a trabalhar como caminhoneiro. Eles tiveram um ano perfeito, segundo eles, o melhor ano do casamento deles. Só que depois de um ano, eu não tenho muita informação se foi por causa do vício em Xbox de novo, mas eles começaram a discutir e brigar muito. Brigavam todos os dias, a Venus estava ficando em depressão, o Doug estava ficando maluco, eles brigavam, havia abusos verbais, né, segundo informações, eles se xingavam muito na frente das crianças. Então, uma noite a Venus cansou dessa situação toda, pegou as crianças e dirigiu para o Michigan. Isso era quase 1.000 quilômetros, até mais de 1.000 quilômetros de distância. Ela pegou as crianças no meio da noite e fugiu com as crianças e foi para a casa dos pais dela. Ele não foi atrás. Ele aceitou, decidiu dar este tempo para ela, ficou lá na Virgínia, no apartamento que eles alugavam, este apartamento que você está vendo aí na foto. E segundo informações, foi uma separação teoricamente amigável, mas eles começaram de novo a mexer com a papelada para fazer o divórcio. O Doug arrumou um advogado, a Venus arrumou um advogado. No dia 26 de abril de 2010, 2 meses depois que Venus voltou para a casa dos pais, ela acordou de manhã para preparar as crianças para a escola. A mãe dela já tinha saído para trabalhar, ela trabalhava em um restaurante local e o pai dela, o Larry, trabalhava como caminhoneiro. Ele tinha trabalhado durante a noite toda, então ele estava dormindo nessa manhã. Então a Venus, preparando as crianças, ela teria saído para fazer alguma coisa. Enquanto isso, as crianças começaram a fazer barulho, brigar, discutir, enfim. O Larry acabou acordando, né, o pai da Venus. Ele acordou um pouco nervoso, chegou lá e viu que as crianças estavam sozinhas e ele percebeu que o telefone da Venus estava lá, a bolsa dela, a chave do carro, tudo lá. E as crianças sozinhas. Ele procurou pela casa, não achou a Venus. Então ele saiu, né, para procurar lá fora. E também nada da Venus, mas o carro dela estava na garagem. Imediatamente ele ficou muito preocupado. Ele falou, gente, por que ela faria isso? Saiu, deixou o celular, deixou carteira, bolsa, o carro está aqui e as crianças estão aqui, não estão prontas para ir para a escola. Então ele ficou muito preocupado e ele também notou uma coisa que deixou ele um pouco nervoso. No jardim da casa tinha algumas pedras na entrada e essas pedras estavam todas reviradas, como se alguém tivesse sido arrastado nessas pedras. Então ele ficou realmente preocupado. Imediatamente ele ligou para a polícia. The vehicle is here, her kids are here, and she is gone. Okay. Have you tried calling her or anything? Yeah, we can't get hold of her. A polícia chegou imediatamente
E normalmente você já deve saber, nos Estados Unidos, quando algum jovem desaparece, a polícia pede para esperar cerca de 24 até 72 horas antes de fazer um boletim de ocorrência oficial. Mas neste caso, a polícia tinha quase certeza que algo de mal tinha acontecido, porque eles viram que a bolsa dela estava lá, o carro, tudo, o telefone, e conversando com os pais de Venus, eles descobriram que ela era uma pessoa muito correta, trabalhadora, não saía, não bebia, nunca teve problemas com a lei. Então, imediatamente, ele pediu reforços e pediu para abrir uma investigação. E quando eles estavam checando na entrada da casa, eles acharam um elástico de cabelo rosa e também uma embalagem de plástico que seria de uma lona, essas lonas azuis. E eles checaram essa lona, pegaram essa lona e viram que era uma lona que tinha sido comprada no Walmart, mas eles não tinham ideia em que Walmart. O que deixou os policiais mais preocupados foi a informação que eles receberam que Venus tinha ganho a guarda das crianças fazia 2 semanas. Então, eles automaticamente já ligaram este sumiço da Venus com o ex-marido dela, o Doug Stewart. Então, o que eles fizeram? Eles ligaram para o Doug imediatamente. A mãe da Venus ligou para o Doug, os investigadores ligaram para o Doug. Ele não atendeu. Eles tentaram ligar para ele o dia todo e ele não atendeu. Chamava e nada de resposta. Até que finalmente à noite ele atendeu o telefone e os detetives perguntaram, Doug, onde você esteve hoje? Não disseram nada no começo, que a Venus tinha desaparecido, mas se identificaram que eram detetives. E ele disse, não, eu estava na Virgínia, eu fiquei aqui na cidade de Newport. Aí os detetives perguntaram, você tem alguma prova disso, Doug? E ele disse, sim, eu posso te falar o que eu fiz hoje. E ele disse tudo o que ele fez. Ele deu o itinerário inteiro, ele falou que saiu de casa, foi para o advogado, para o escritório do advogado dele, para pagar os honorários, Então a polícia pediu que o FBI local lá da Virgínia, de Newport, checasse essa história para saber se o Doug realmente tinha ido até o escritório do advogado. E eles foram conversar com as testemunhas que estavam no escritório e as 2 recepcionistas confirmaram que o Doug realmente esteve lá e que ele pagou uma quantia referente ao honorário do advogado e depois saiu. Confirmaram que ele esteve lá. E depois eles checaram também câmeras de segurança do apartamento do Doug e da garagem dele. E eles viram realmente que ele estava lá. Viram ele entrando no carro, saindo do apartamento, voltando para o apartamento, enfim. Eles ficaram confusos, eles falaram, essa era a única pista que a gente tinha, o único suspeito que a gente tinha era o ex-marido, mas agora ele tem um álibi muito forte que foi confirmado pelo FBI. Então, o que fazer? Eles ficaram perdidos, mas começaram as buscas, buscavam em toda parte, buscaram todo ao redor daquelas cidadezinhas do Michigan e nada da Venus, nenhuma informação. Nenhuma ligação, nenhum bilhete, enfim. O Doug achava que ela tinha fugido para chamar a atenção, porque estava confusa, estava em depressão, mas os pais dela não acreditavam nisso. Porque, mais uma vez, ela era muito responsável, nunca tinha feito isso. Então, eles tinham aquele pressentimento que algo estava errado. Agora, o Doug disse para a polícia também que um dia ele já tinha registrado uma queixa que Venus tinha desaparecido de casa. Mas isso foi no dia que ela sumiu com as crianças. Mas ela era tão responsável que o que ela fez? Ela foi para a polícia. Antes de sair do apartamento do Doug, lá da Virgínia, e voltar para a casa dos pais, ela foi na delegacia e ela informou que ela estava pegando as crianças e estava levando para o Michigan. Então a polícia falou para o Doug, ela não está desaparecida, ela já passou aqui, ela voltou para o Michigan, para a casa dos pais. A polícia acabou ficando sem pista nenhuma, até que novas informações foram chegando de testemunhas. Algumas pessoas ligaram para a polícia para dizer que na noite anterior, da manhã que a Venus desapareceu, eles viram uma pessoa muito estranha que não pertencia àquela comunidade, que estava na região do lago que tinha na cidade. Esse cara estava todo molhado e ele se aproximou das testemunhas para pedir cigarro.
Eles deram, né, a descrição deste cara e a polícia então começou a procurar alguém com aquela característica. Mas também não encontraram nada. Eles checaram o lago, até chegaram a mergulhar para ver se encontravam alguma coisa. Nada, nenhuma pista deste cara, nenhuma pista da Venus. Nada, nada. Então, o que os investigadores fizeram? Eles queriam ir até a Virgínia checar o apartamento onde Venus morava com o Doug. Então eles conseguiram um mandato de busca para checar o apartamento do Doug. Ele foi super cooperativo, a polícia chegou, ele deu o computador dele, deu o telefone dele, ele se dispôs a ajudar, né, na investigação, sem problema algum. E a polícia realmente não encontrou nada no apartamento deles, absolutamente nada. Então eles foram checar na garagem, eles foram na garagem do Doug para checar a caminhonete dele. Abriram a caminhonete, estava uma bagunça, lixo para todo lado, resto de comida, papéis, batata frita no chão. Mas aí eles encontraram um recibo que acabou mudando todo o rumo da investigação. Lá no meio da comida jogada, no meio das batatas fritas, tinha um recibo de onde? Do Walmart, este que você está vendo aí na foto. Este recibo estava registrando a compra de uma lona da mesma medida da embalagem que foi encontrada na frente de onde Venus desapareceu, uma pá, luvas e um boné. Os policiais não acreditavam, eles falaram, gente, não é possível. Isso que a gente tem na mão é um troféu, isso vai incriminar este cara, não importa o que, ele está envolvido no desaparecimento da Venus. Então o que eles fizeram? Começaram a tentar encontrar qual Walmart que foi comprado isso. Porque infelizmente, como você pode ver aí no recibo, a data e a hora está apagado. Então eles começaram a se comunicar com os funcionários do Walmart. Este recibo teria sido de um Walmart do estado de Ohio, de uma cidadezinha de Ohio. Ohio fica entre Virgínia e Michigan, então seria caminho, né, para o Doug passar neste Walmart antes de ir para a casa da Venus. Com este recibo em mãos, os investigadores não tinham mais dúvida que o Doug estava envolvido. Talvez não tenha sido ele que foi lá, mas ele estava envolvido porque o recibo estava no carro dele e não seria coincidência ele ter comprado uma lona exatamente igual, da mesma marca e medidas da embalagem que foi encontrada. Eles queriam prendê-lo, mas aí eles não poderiam prendê-lo. Por quê? Porque não tinha corpo. Eles não encontraram o corpo da Venus. Os detetives tinham quase certeza que tinha outra pessoa envolvida neste desaparecimento. E o foco deles era esse, encontrar quem ajudou Doug. Então o que eles fizeram? Eles começaram a checar todos os registros telefônicos do celular de Doug. E com isso eles descobriram que 4 dias antes do desaparecimento da Venus, o Doug chegou a ligar até 15 vezes para um número específico. Então eles teriam que descobrir quem era essa pessoa que o Doug ligou várias vezes. E foi muito fácil de encontrar. Este telefone pertencia a Rick Spencer, um cara de 20 anos que morava no estado de Delaware, que ficava pertinho da Virgínia. Ele morava numa pequena cidade chamada Bear e vinha de uma família popular. Ele era filho do único veterinário da cidade, ele era um estudante universitário. A polícia não conseguia entender como um ex-soldado da Marinha tinha uma ligação com um menino de 20 anos de Delaware, de uma cidade pequena chamada Bear. Não conseguiam entender. Então o que eles fizeram? Eles saíram lá do Michigan e foram até na cidadezinha de Bear para conversar com este Rick Spencer. Eles chegaram de surpresa, sem avisar, bateram lá na porta, ele estava em casa e o Rick disse que conheceu o Doug através do Xbox Live. Eles jogavam juntos Call of Duty, então eles acabaram ficando melhores amigos. E o Rick falou que eles jogavam mais de 6 horas juntos, todos os dias, e se falavam praticamente todos os dias. Então o Rick disse que finalmente encontrou o Doug pessoalmente no dia 1º de abril de 2010, porque era o feriado nos Estados Unidos do Spring Break. Eles têm uma semana, né, de feriado praticamente, que a molecada tem férias, né, da escola. Então ele foi convidado pelo Doug a ir até a Virgínia e passar alguns dias lá no apartamento do Doug. E ele foi. O Rick disse que a última vez que ele viu o Doug foi no comecinho de abril, depois que ele acabou este feriado do Spring Break. Mas aí a polícia descobriu que ele estava mentindo. Por quê? Porque eles também checaram os registros telefônicos do Rick. E eles descobriram que o Rick estava na Virgínia no dia 25.
Ele estava na cidade do Doug no dia 25 de abril, então ele mentiu para a polícia. E imediatamente ele foi levado para interrogatório. And then we played Xbox. I mean, he was a chill guy, but it was just awkward, you know? Yeah. Because he's like close to his 30s, and I'm like in my 20s. Right. When's the last time you saw him? My spring break, it might be in the beginning of April. Okay. I'll be blunt. Doug Stewart abducted and killed his wife. Okay. We also know that somebody went into a legal office down there in Newport News, Virginia, to pay a legal bill for him. We also know that you were down in that apartment. Yeah, during I that wasn't. time. Wait, for what? On the 25th of April? And the 26th? Of April? No, that was only during spring break. Rick foi pressionado pelos policiais, porque os policiais tinham várias informações, incluindo a informação que o celular do Rick ele estava recebendo sinais de uma torre que fica pertinho da casa, né, do apartamento do Doug. Então a polícia sabia que não era o Doug que estava lá naquele dia, não era o Doug que estava dirigindo. Eles tinham quase certeza que o Rick estava se passando pelo Doug e o Doug teria ido até Michigan para dar um fim na Venus. O Rick continuou negando tudo, mas ele disse que não queria ter mais amizade com o Doug, que o Doug era um cara estranho, que ele não confiava nele. Mas enfim, depois de muita pressão, aí o Rick começou a falar tudo. Ele disse que realmente o Doug pediu para ele esse favor, né? O Doug praticamente disse, estava tentando convencê-lo que a Venus era uma mãe maluca, que ela estava ameaçando as crianças, que as crianças estavam em perigo, ele tinha que salvar as crianças e ele precisava de ajuda do Rick. Então eles combinaram isso. O Doug pediu para o Rick colocar um capuz, colocar um óculos escuro e ir até o advogado, pegar o carro dele e se passar pelo Doug para criar um álibi para ele. A polícia foi até o escritório de advocacia também para confirmar se realmente era o Doug. E depois as duas mulheres que antes confirmaram falaram, agora a gente já não tem certeza, porque ele estava com capuz, óculos escuros e não falou quase com a gente. Ele pagou e foi embora. Doug, no dia do Walmart, ele comprou um telefone celular, eles dizem, aquele pré-pago, né, praticamente, no cartão de crédito dele. E a polícia conseguiu rastrear esse telefone pré-pago. E este telefone estava lá em Michigan, bem perto da casa de Venus. Então, já não tinham mais dúvida. Então, o que eles fizeram? Prenderam o Doug. Eles emitiram um mandato de prisão e prenderam o Doug em uma loja de conveniência. As autoridades acabaram declarando Venus como morta, porque assim eles podiam acusar o Doug oficialmente por homicídio. E eles fizeram isso. Declararam a Venus como morta para poder ter um julgamento para o Doug. E quase um ano depois do desaparecimento, ele teve a primeira audiência. E nessa audiência ele continuou negando tudo. A defesa do Doug dizia que era injusto ele ser julgado porque não havia corpo e não havia provas que era ele que tinha feito alguma coisa para Venus. Mas aí, para testemunhar contra o Doug, quem eles levaram? O Rick, o garoto que jogava Xbox com ele e que se passou por ele, e também levaram a funcionária do Walmart. E também levaram a funcionária do Walmart que atendeu o Doug naquele dia. E ela disse lembrar do Doug perfeitamente, porque estava frio naquele dia e ele entrou no supermercado com bermuda e camiseta. E ela achou isso muito estranho, então ela falou, não consegui esquecer ele, tenho certeza que é ele. E ela viu ele com uma pá, com a lona, e ele pagou, aliás, esses itens com ela. Essas câmeras de segurança também mostram claramente o Doug comprando esses itens. E isso foi mostrado durante essa audiência. Então, praticamente não tinha mais saída para o Doug, não tinha como ele escapar dessa. Com os testemunhos de Rick
e da caixa do Walmart, o Doug foi declarado culpado. Ele pegou prisão perpétua sem direito a condicional. Agora, o grande problema dessa história é que ninguém tinha encontrado o corpo da Venus. E o Doug continuava negando tudo da cadeia. Ele tentou vários recursos durante os anos. Eu acho que ele tentou uns 4, 5 recursos, todos foram negados. E quase 8 anos se passaram. Em 2018 somente, que os policiais tentaram mais uma vez, quando não tinha mais nenhum recurso, todos os recursos tinham se esgotado, os policiais tentaram conversar com o Doug de novo, para tentar a sorte, tentar encontrar onde estava o corpo de Venus. E dessa vez, realmente eles conseguiram. O Doug disse que não conseguia mais segurar esse segredo, que estava matando ele, que ele tinha que falar a verdade, e ele confessou que ele realmente matou Venus e ele iria levar a polícia até o corpo de Venus, mas com uma condição. Essa condição seria um Xbox. Ele disse que em troca de um Xbox para ele jogar na cadeia online, ele levaria a polícia até o corpo de Venus. E realmente ele fez isso, acompanhou os investigadores e mostrou a localização exata onde ele enterrou o corpo de Venus. E ele contou tudo o que aconteceu. Ele disse que realmente viajou da Virgínia para o Michigan naquela manhã. Ele parou o carro na frente da casa dos pais de Venus, ligou para ela, pediu para ela sair, que precisava conversar com ela. Assim que ela saiu, ele deu uma gravata nela, ela ficou desacordada, ele arrastou ela para dentro do carro. Ele começou a dirigir em direção à área florestal e assim que ela acordou, ele pegou uma faca e esfaqueou a Venus. Depois disso, ele embrulhou o corpo dela nessa lona azul que ele comprou e enterrou o corpo de Venus. Ele chegou a dar algumas entrevistas para canais de televisão, dizendo que estava muito arrependido do que tinha feito e que isso foi a coisa mais terrível que ele fez e que ele sonha com isso todas as noites, o que para mim é uma baboseira porque ele nunca se mostrou arrependido, ele nunca derrubou uma lágrima no julgamento, ele nunca participou das buscas, enfim, ele era um cara muito frio que nunca demonstrou nenhum sentimento pela Venus. Mas felizmente ele foi preso e vai mais uma vez apodrecer na cadeia sem direito condicional. Vai jogar Xbox, mas vai jogar na cadeia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou e quiser ajudar, deixa seu like, divulgue o vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. Te vejo nos próximos vídeos.